Sadhana significa prática ou disciplina diária. E Ashtanga, 8 partes. Tá? Aí eu queria fazer só um comentário antes da gente começar a prática em si, porque há sempre muita dúvida em relação a nomenclaturas e nomes e tipos de yoga. Tá? Bom, para que a gente possa entender um pouquinho isso, é importante a gente lembrar que o yoga surgiu há mais de 5.000 anos atrás. Os primeiros registros do yoga datam de mais de 5.000 anos. E o primeiro livro de yoga, efetivamente, assim, que trata de yoga, é o Yoga Sutra. Não, o Patanjali, o autor desse livro, o Yoga Sutra, ele não cria o yoga. Ele faz até referência a outros textos antigos, aos Upanishads, mas ele que estrutura um tipo de yoga, né? Ele que faz a primeira estruturação, colocando dentro de uma obra, de um texto, o que seria o yoga efetivamente. Antes você tinha elementos esparsos do yoga entre vários textos. Tá? Bom, esse yoga que Patanjali classifica e organiza ficou conhecido tradicionalmente como yoga clássico, ou Patanjala Raja Yoga, ou Ashtanga Yoga. Aí volta a palavra Ashtanga, que eu falei agorinha. Ashta é o 8, Anga, partes. Então é um yoga que tem 8 partes. Esse yoga, a estrutura desse tipo de yoga é em 8 etapas. Isso é diferente do que nós vamos fazer, que é o Ashtanga Sadhana, que é a prática, né? Sadhana é prática, em 8 etapas. Tá? São 8 conjuntos de técnicas que vão se somando, chegando até o final, no qual a gente faz a meditação, na qual contém tudo que a gente fez anteriormente. Então é uma prática que tem 8 partes. Eu vou separá-las direitinho ao longo da prática hoje, para que você perceba, essa aqui foi a primeira parte, essa é a segunda. E aí você vai entender essas 8 partes. Diferente isso do Ashtanga Yoga de Patanjali, tá? Que é um tipo de yoga que tem 8 partes. Ele começa com yamas e niyamas, que são preceitos éticos e morais. Tá? É como se fosse um código de ética do yoga, daquilo que a gente deve e não deve fazer, como devemos nos comportar ou não. Então, o yamas e niyamas são 2 partes. Somente então começamos a parte prática do yoga. Começamos com asanas, técnicas corporais, pranayamas, as técnicas respiratórias, aí o Yoga Nidra, que é a técnica de descontração, a ideia de abstração, no yoga é chamado de pratyahara, abstração. E depois a meditação. Essa meditação se desdobra em 3 etapas, que é chamada de Dharana, Dhyana e Samadhi. Dharana é concentração, Dhyana, a meditação, e Samadhi é um estado de consciência ainda mais expandido do que a própria meditação, que é, vamos falar, a meta do yoga. O objetivo é chegar neste estado de Samadhi, que também é conhecido, aí eu vou fazer um paralelo assim, uma simplificação para quem entenda, como se fosse Mukta, que é a liberdade em vida. Tá? Um estágio do Samadhi, também conhecido em outras culturas, por exemplo no budismo, como Nirvana, é esse estado de libertação. Essa é a ideia, essa é a meta. Bom, então o que nós vamos fazer é o Ashtanga Sadhana, a prática de Vipassana, que é diferente do Ashtanga Yoga lá de Patanjali. No entanto, esse Ashtanga Yoga de Patanjali, ele foi sendo modificado ao longo dos anos. Olha, nós estamos falando de um texto que data do século III a.C., numa região que é hoje o noroeste da Índia, ali perto do Paquistão. Na verdade, o Vale do Indo, que é essa civilização no qual o yoga surgiu, os Harapianos, ele está mais dentro do Paquistão do que na Índia em si. Tá? As escavações arqueológicas elas estão mais do lado do Paquistão. Então imagina quanta transmutação, quanta transformação foi ocorrendo ao longo do tempo. Esse Ashtanga Yoga, ele foi sendo, vamos colocar assim, criado especializações. Né? Uma pessoa, um professor, uma escola se especializou muito na meditação. Então surgiu o que é chamado de Raja Yoga. É um yoga que vai focar na meditação. Outros trabalharam mais com mantras. Né? Vamos fazer essa ideia de samadhi, de hiperconsciência, através de mantras. E foi chamado de Mantra Yoga. Outros vão focar mais no Asana, o Asana Yoga. E assim foram surgindo ramificações. Tá? Outro, só para a gente citar, o Hatha Yoga. O Hatha Yoga, ele trabalha mais o Pranayama, respiração, e Asana, técnicas corporais. Note, eu estou falando aqui daquilo que é mais tradicional. E por tradicional eu me refiro a alguns textos mais antigos dentro do Yoga. E não tão antigos assim, tá? Datados aí mais ou menos
do final do século passado, entre o século XIX e o século XX, né? Passado não, retrasado. Entre o século XIX e o século XX. Um autor muito bom, para quem quiser aprofundar na ideia do yoga mesmo, é Shivananda. Shivananda foi um médico hindu, ele fundou o Shivananda Ashram, é um dos maiores mosteiros, vamos falar assim, de yoga no mundo, em Rishikesh, na Índia. E Shivananda, ele depois abandonou a medicina, se dedicou apenas ao yoga, e ele escreveu mais de 300 livros. E ele estrutura vários tipos de yoga. Então ele fala assim, olha, Asana Yoga, e aí ele vai falar sobre o Asana. Kriya Yoga, aí ele vai falar sobre o que é o Kriya Yoga. Tá? E o Hatha Yoga também, pega lá e vai falar o que é o Hatha Yoga. E assim vai, são vários tipos de yoga que vão se especializando em um conjunto ou outro de técnicas. Tá? Agora, o que ocorre é que além desses yogas mais tradicionais, tá, já numa idade mais moderna, já nas últimas décadas, talvez 50, 100 anos, houve muita modificação. Foi quando o yoga efetivamente saiu desse berço da Índia e começou a se expandir para o mundo inteiro. Essa expansão começa lá quando começa o Império Britânico, tanto que uma obra muito boa de Mircea Eliade também, é um dos melhores livros, chama Yoga, Imortalidade e Liberdade. Ele era um representante inglês na Índia, ele morou lá muitos anos, viveu praticamente a vida adulta dele lá. Estava falando de Mircea Eliade. Bom, então, é uma obra muito bacana, explica bem o yoga, mas a partir dessa expansão do yoga para o restante do mundo foram vindo mais e mais modificações, especialmente nos Estados Unidos. Tá? Então, quando você fala, por exemplo, Ashtanga Yoga, você pode estar se referindo ao Ashtanga Yoga de Patanjali, você pode estar referindo ao Ashtanga Yoga de Pattabhi Jois, você pode estar referindo ao Ashtanga Yoga de Mysore. São vários tipos que foram chamados simplesmente de Ashtanga Yoga, cada um com suas particularidades. Tá? Bom, e o que a gente pratica? O que eu tento transmitir? Como ao longo desses anos eu estou estudando vários tipos de yoga, né? Em especial eu comecei mais pelo Swastika Yoga, mas não só, né? A gente trabalhei estudando muito vários tipos de yoga. Eu costumo dizer que eu não gosto de classificar, falar assim, olha, eu dou um Ashtanga Yoga, porque eu não sigo exatamente o que, por exemplo, uma escola de Mysore faz. Eu não dou uma aula de Hatha Yoga, porque o Hatha Yoga em si seria fazendo só Pranayama e Asana. Então, eu prefiro a ideia de que a gente trabalha um yoga mais antigo, buscando resgatar essa essência que Patanjali tinha e que outros autores vão transmitindo também ao longo do tempo. Tá? Por isso, a gente faz uma prática muito variada. Né? Tem dia que a gente faz uma aula que a gente pode falar, essa foi uma aula de Raja Yoga. Tem dia que a gente vai fazer uma aula que vai falar, essa foi uma aula de Kundalini Yoga. Quem já pratica mais tempo deve ter visto aulas assim que a gente trabalha muito em cima dos conceitos de chakras, nadis, Kundalini. Então, eu prefiro a ideia profunda, vou falar assim, a ideia por trás do yoga, né, que é levar ao estado de samadhi, esse estado de expansão da lucidez. Mas eu vou fazer isso só meditando, eu vou fazer isso só asana. Não importa. A ideia é que a gente vai fazer, a ideia é que a gente chegue lá, que a gente consiga ampliar o nosso estado de consciência, a nossa lucidez. E isso não significa que você vai continuar a sua vida normalmente, assim, que você está aqui e tal, de repente, pum, me tornei uma pessoa iluminada. Não é isso. A ideia do yoga é uma coisa muito progressiva, tá? Claro que você pode perceber um momento em que há essa transformação, mas é uma progressão de expansão de lucidez e consciência ao longo do tempo. É o momento em que você se pega, por exemplo, bem simples, você se pega respirando errado e você se corrige. Poxa, isso é um degrau a mais no seu estado de autoconhecimento. É a sua percepção de sua respiração. Você se pega, de repente, com uma emoção, seja um ciúme, seja um apego, você olha para você mesmo e fala, nossa, mas eu estou sentindo isso. Você começa a conseguir separar, acho que essa é a ideia legal, separar o que é o eu mesmo, o self, a mônada, o purusha do yoga, daquilo que é apenas uma manifestação dessa entidade, desse ser mais profundo. Manifestação é essa às vezes emocional, manifestação é essa às vezes mental. E isso é o grande lance do yoga. A questão de melhorarmos a qualidade de vida, acho que o ponto principal é esse, sabe? De melhorarmos nossa consciência, nossa percepção.
Com isso a gente consegue melhorar e perceber, e a partir dessa percepção melhorar a alimentação, a atividade, a concentração, o trabalho, o estudo, enfim, você vai transbordando, ou vai ser melhor, não ficar no gerúndio, você transborda tudo isso para a vida diária. Essa é a grande transformação do yoga. Ela é paulatina, ela é constante. E a cada dia, a cada nova prática, algo de profundo, bom, transformador acontece. Mesmo que você não tenha percepção daquilo, está acontecendo lá dentro. Como a gente fala muito isso, né? Como uma sementinha que está plantada e a cada dia você está cultivando. Talvez você não perceba, mas ela está criando raízes profundas até que germine, né? Floresça novos estados de consciência, novas percepções. Esse é o lance do yoga. Muita gente, quando começa a praticar o yoga, procura assim, eu vou praticar o yoga para melhorar a minha saúde, ou vou praticar o yoga para trabalhar meu estresse, vou praticar o yoga para melhorar minha flexibilidade, vou praticar o yoga para me ajudar no esporte, vou praticar o yoga para me ajudar no trabalho. Tudo isso é válido como um input inicial, né, como aquele input para você ir lá e fazer, para começar, mas quando você começa, é importante que você entenda o que é o yoga, né, essa coisa da transformação pessoal. E aí você nota que melhorar o esporte é só um detalhe. Um detalhe que vai acontecer porque você está melhorando a sua própria vida, a sua própria essência. Né? Ou melhor, você está deixando mais clara, mais lúcida a sua essência. Muito bem, então dito tudo isso, acho que a gente pontua bem o que é o yoga, o que a gente procura dentro do yoga, e esses vários tipos de yoga. Quando alguém perguntar, eu pratico yoga. Mas qual tipo? Poxa, é difícil de falar porque mesmo que eu te diga assim, eu faço Hatha Yoga, eu não disse nada, porque existem tantos tipos de Hatha Yoga, e eu não vou falar que existe porque é certo existir, não é isso. Nem estou querendo julgar se é certo ou errado ter vários tipos de Hatha Yoga, não é isso. A questão é que um professor vai entender o Hatha Yoga de uma maneira, e ele vai ensinar e falar que é Hatha Yoga. O outro vai entender de forma diferente. E se eu te falo que eu faço Hatha Yoga, eu estou chovendo no molhado, não faz diferença. Não faz diferença. Então eu prefiro simplesmente dizer eu pratico yoga. Aí se você quiser aprofundar e conversar e tentar explicar essa questão do que é o yoga e desse conjunto de técnicas que a gente pratica no dia a dia. Tá bom? Então é isso, praticamos.